Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. É com grande satisfação que eu estou aqui mais uma vez para que a gente possa dar continuidade aí à nossa série de estudos que estamos realizando dentro da revista da editora Central Gospel, Lições da Palavra de Deus. E estaremos estudando aqui nesse vídeo hoje a lição de número 3, cujo título é Não se metam com os ídolos. Tá? Então, o tema da nossa lição aí vai ser idolatria. Olha que tema abençoado, olha que tema interessante e, é claro, de grande importância para todos nós. Então, eu quero começar essa aula agradecendo a vocês de todo o meu coração pela participação de vocês, que tem sido imprescindível, tá, para o nosso canal. Então, peço que vocês assistam esse vídeo até o final, curtam, compartilhem, né, divulguem esse material para os seus amigos, pastores, igrejas, e é com todo prazer que nós estamos aqui, é claro, para que o nome do Senhor seja glorificado por intermédio dessas aulas. Então vamos começar mais uma aula aí. O texto bíblico básico da lição está lá no livro de Salmo 115, né, verso 1 a 8. Salmo de número 115, verso 1 a 8. E 1 Coríntios, capítulo 10, versos 18 a 21. Já o texto áureo está lá em 1 Coríntios 10, 14 e diz: Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Olha aí Paulo dizendo aos Coríntios. Vamos então para o nosso comentário, né, a palavra introdutória da lição. Qual nos diz? Constata-se pelas Escrituras Sagradas que o soberano não admite, em hipótese alguma, que ele seja substituído por deuses, sejam eles físicos ou imaginários, com ou sem vida. Então, para começar, a gente precisa entender isso aqui, tá? Deus, ele abomina a idolatria. Então, a idolatria é algo que Deus não permite de forma alguma. Então, é algo que desagrada. Pensa num negócio que desagrada a Deus em muito, é a idolatria, a prática da idolatria. Então, a gente precisa ficar atento dentro dessa lição, entender, conhecer, para que a gente possa, é claro, agradar a Deus e não desagradá-lo de forma alguma. Nessa lição, nos ateremos à questão da idolatria, conforme o nosso estudo, baseado na ética dos 10 mandamentos, tratando particularmente do segundo mandamento, que proíbe a construção e ou a rendição diante de qualquer tipo de ídolo. Então, esse é o assunto, tá? A gente já havia dito isso aí, esse é o ponto, esse é o foco. Vamos ater, então, à idolatria, tá? É claro, uma referência ao segundo mandamento, lá entre os 10. Ok? Vamos começar. Então, primeiro tópico, já que vamos falar sobre idolatria, é bom que a gente define a idolatria. Então, vamos começar aqui. O ser humano, desde o início de sua história, busca a representação de uma divindade com o qual possa relacionar-se de forma visível e palpável, em busca de orientações e bênçãos. Então, a princípio, gente, o que a gente precisa entender seria a origem, a base na qual, o alicerce na qual a idolatria tem se fundamentado aí ao longo dos tempos. Então, a princípio é no fato de o homem, pelo fato do homem não ver a Deus. E Jesus vai dizer-nos que, lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, verso 24, que Deus é Espírito. Pelo fato de Deus ser Espírito, não possui uma forma física, corpórea, então muitos, por esse motivo, né, por não verem com seus olhos, por não contemplarem com seus olhos, desejando assim fazê-los da maneira errada, muitos têm feito, criado para si, né, elaborado dentro da sua mente, ídolos, deuses, pelo fato de se não poder ver o Deus Todo-Poderoso, alguns não entendendo isso, assim não compreendendo isso, e não buscando usar a fé, acabaram criando para si deuses. E a tendência é que esses deuses criados, né, e a necessidade, a princípio, daqueles que criam esses deuses, dos idólatras, é ter um Deus ao que eles possam ver, né, um Deus visível. Eles visam essa questão da visibilidade desse Deus. E outro ponto também é a questão desse Deus ser tangível, um Deus que eles possam apalpar, um Deus que possa estar próximos a eles. Porque a mente deles a ideia deles é que se esse Deus está perto de mim, no que disse, o meu braço pode alcançá-lo, se eu posso me prostrar e vê-lo, automaticamente ele está também com essa proximidade a mim. Então, isso tem sido aí, ao longo dos anos, ao longo dos séculos, dos milênios, o pensamento de muitas pessoas, tá? No que tange a buscar e a criar para si ídolos. E muitos criam esses ídolos visando o quê? Aquilo que eles podem ver, astros, ou seja, em outras palavras, melhor dizendo, muitos vão até a criação, a criatura, e tiram dessa criatura seus deuses, fazem dessas criaturas seus deuses. Então, ao invés de adorar o Criador, eles decidem adorar a criatura, e adorando a criatura, fazem dela seus deuses, né? Pegando a forma dessas criaturas, muitas vezes mudando, alterando a forma, elaborando segundo o seu pensamento, segundo muitas vezes intenções que são postas no coração pelo próprio inimigo, a saber, Satanás, né, o diabo. Então, muitas pessoas levadas pelo diabo, outros levados pela cobiça, outros levados, né, pela ganância, acabam criando para si ídolos.
A idolatria é representação. Então, o que seria a idolatria? Vamos lá. A idolatria é representação imagética, ou seja, representar por imagem, ou seja, de escultura ou figura de um suposto Deus, de uma divindade, de um santo, de um anjo, de um homem ou de um animal. Como eu havia dito aqui. Então, o homem, olhando para a criação, ele analisa a criação, às vezes ele olha determinadas características de certos animais, certos seres, e cria esse Deus e exalta essa característica desse ser, dizendo que esse ser foi quem criou tal coisa, é o Deus daquilo outro, Deus do sol, Deus da lua, Deus do mar, Deus, e acaba dentro desse ponto criando. Então, a idolatria ela parte disso aí. A princípio, quando eu desconheço no que tange assim, eu me nego a conhecer o Deus verdadeiro e crio para mim Deus. Então, isso aí é a base da idolatria. Tá? É quando eu tento, diversas vezes, né, criar para mim um Deus. Esse é o ponto aí da idolatria. Vamos lá continuar. Então, já que a gente tem uma noção de idolatria, vamos começar a basear aí, tá, essa fabricação de ídolos. Vamos lá. No segundo mandamento, o verbo fazer é empregado no imperativo negativo. Então, a gente vai ver que a ênfase recai no verbo aí, tá? Farás. Então, por isso que ele é imperativo negativo. Então, não farás para ti, está sendo lá na Bíblia. Imagem de escultura. O primeiro erro na prática da idolatria, portanto, está no fazer. A princípio, então, o que é a ideia básica desse subtópico aqui? É quando a pessoa se predispõe, se põe a fabricar, se põe a fazer, se põe a criar. Lembrando que fazer aqui nem sempre é modelar um ídolo, é criar com as mãos. Muitas vezes é pensar, é atribuir a algo uma divindade, atribuir um ser criado, uma criatura, um objeto, algo criado, uma divindade. Então, fazer, esse é o ponto. Então, o erro começa quando eu me ponho a criar este Deus, quando eu me ponho a elaborar, quando eu me ponho a fazer, quando eu me ponho a pensar. O erro já começa aí na intenção. Então, o que está sendo analisado aqui é a intencionalidade. Então, o erro já começa na intenção. Esse é o perigo, esse é o problema. Então, Deus diz, não farás para ti. Então, lembrando que o fazer aqui pode apontar nesse sentido, criar na mente, quer fisicamente. Então, aí começa o erro. Então, a gente tem aqui o hebraico, e há duas setinhas, você está vendo aqui, né? Uma setinha para baixo, e outra setinha apontando aí da direita para a esquerda. Essa setinha serve para mostrar como você vai ler isso aí, tá? Então tá aqui o texto hebraico, tá vendo? Esse é a expressão lo taesh leha fesel, ou seja, lo, não, taesh, farás, para, leha, você, né, você mesmo, nós, imagem de escultura, fesel, é a expressão hebraica para isso. Então está lá desse jeito no texto hebraico. Lembrando a vocês, volta e meia, eu sempre vou estar colocando isso aqui, caso vocês também queiram que eu possa estar colocando originais de outros textos, tanto no grego, no hebraico, até para auxiliar o seu estudo, né, que você pode levar isso para a sala de aula para explicar aos seus alunos, só você colocar no comentário aí ou nos mandar um zap, a gente vai estar fazendo isso aí. Então a nossa intenção com isso é essa, tá? Pode ser que você não aplique, não utilize, mas a nossa intenção é sempre mostrar, provar e tentar, sempre que possível, trazer o texto original para que a gente possa fazer alguns comparativos aqui dentro do texto. Então, a princípio, está aí. Esse é o texto original, tá? Tá lá, tá vendo? Lo taesh leha fesel. Não farás para ti imagem de escultura. Essa é a expressão. Continuando aqui. Característica dos ídolos. Vamos lá. As características peculiares atribuídas aos ídolos implicam os seguintes fatos. Então, a gente já viu a princípio lá que Deus abomina a idolatria, vimos isso lá anteriormente aí. Vimos também o que é a idolatria, né, essa questão de criar essa imagem, elaborar essa imagem. Acabamos de ver que o erro ele já começa quando a gente passa a intenção, então ele não é só de forma trabalhar o ídolo, pronto, mas o pensamento voltado a um ídolo, o erro começa aí. Então nós vamos trabalhar aqui um pouquinho das características desses ídolos, ok? Vamos lá então. Como eu já li, as características peculiares atribuídas aos ídolos implicam nos seguintes fatos. Quais são as implicações que a idolatria acaba trazendo às pessoas que a praticam? Vamos ver um pouquinho. Primeiro, tornam-se semelhantes àqueles que fazem, ou seja, depois de fabricados, exercem algum poder sobre aqueles que fabricam. Então, a princípio, né? Então, esse é o ponto. A pessoa faz para si ídolo, lá um objeto, uma imagem representativa de um animal, de um sol, uma lua, o que seja. O ídolo é criado e após esse ídolo que foi criado pela pessoa, ele passa agora a exercer uma espécie de poder sobre aquela pessoa que fabricou, a pessoa que criou ele, a pessoa que elaborou ele. Então, essa pessoa cria um ídolo para depois se prostrar
e pedir alguma coisa a esse ídolo, atribuir alguma coisa a esse ídolo, prostrar-se, como eu disse, perante esse ídolo. Então a pessoa cria o ídolo e depois esse ídolo passa a exercer uma espécie de poder sobre a pessoa. Olha aí, perigo, um dos grandes perigos que a idolatria traz. Outro ponto, pode ser deslocado de um local para o outro, ou seja, uma divindade permite ser criada e controlada pelo homem. Então, outro ponto aí. Então, a princípio, então o homem exerce um certo poder criar, até, entre aspas, um ídolo para si. Quando ele cria esse ídolo, é esse ídolo agora que passa a dominar nele. Então ele passa a comer segundo esse ídolo, passa a dormir, a se vestir, a pensar, a se comportar segundo o que deseja lá esse ídolo que ele criou. Olha o perigo aí, negócio complicado. Em segundo lugar, esse ídolo, para a gente ver que isso, com a prova de que isso não é um Deus que permite que alguém o crie, o elabore, o faça, e depois passa a controlar. Ou seja, um Deus que é controlado pelo homem, como pode ser um Deus que é controlado por um homem? Então a gente já começa a ver aí as falácias, os erros, os enganos relacionados. Então, essas são algumas características, né, que implicam o fato da idolatria. Então a gente tem que estar muito atento a esse ponto para entender isso aí. Continuando. A idolatria no Antigo Testamento. Então, visto, pois, alguns problemas que acarretam a idolatria, a gente pode passar a ver agora, à luz da Bíblia, alguns pontos. Então, um dos pontos que a gente pode estar vendo aqui seria aqui, 2.1, que é um tópico aqui, o segundo subtópico, reis idólatras. Vamos ver um pouquinho sobre isso aqui. Alguns reis de Israel e de Judá foram idólatras. Olha aí. Então, a gente tem muitos reis aí, e aqui vários exemplos de reis idólatras. Um dos piores dele, a princípio, que acabou levando muitas pessoas à idolatria, foi Jeroboão. O norte inteiro cometeu o mesmo erro que ele, a gente vai ver isso aí claramente, lá no diz respeito ao norte. Acabe, que é tido como um dos piores reis também de Israel, norte, a gente vai ver isso aí. O pai de Acabe, Onri. E a gente vai ver aqui também. Alguns reis não foram idólatras, porém toleraram a idolatria na nação. Então, casos como Asa, a gente vai ver aqui Josafá, Joás, Amazias e outros reis aí, Jotão. Mas houve também os que não foram indulgentes com a idolatria. No caso, como Ezequias, Josias e outros tipos. Então, o que a gente vai extrair daqui? Não teríamos tempo hábil de analisar, de estudar a história de cada um deles, como Manassés foi o pior, de Judá. Não teríamos tempo hábil para isso. Mas o interessante é pegar essas três lições aqui. Comportamento diante da idolatria. Então, algumas pessoas, está aqui, alguns reis de Israel foram idólatras. Então, algumas pessoas acabam sucumbindo à idolatria. Algumas pessoas acabam praticando a idolatria, pendendo com o passar do tempo para a idolatria. Já outros não são idólatras, porém toleram a idolatria. Não a praticam, mas a toleram, o que é um perigo também. E outros que a gente vê aqui não foram indulgentes e ainda acabaram, ou seja, não caindo na idolatria e nem tolerando ela. Então, há três pontos de vista, tá? Há três posicionamentos diante da idolatria. O primeiro dele, ser um idólatra, praticar. Segundo, não praticar, mas ser conivente. E o terceiro é nem praticar, nem ser conivente. Então a pergunta é, o que nós devemos entender isso. Qual é o nosso posicionamento? Com certeza, terceiro, com certeza. Mas é bom que a gente entenda isso. Então há momentos em que a gente, às vezes, não está praticando a idolatria, mas se a gente não cuidar, a gente acaba sendo conivente com alguma atitude, algum ato idólatra. Então a gente precisa analisar sempre esse ponto. Tem esses três parâmetros aí, tá? Não praticar, não fazer. Segundo, de maneira alguma, ainda que não praticar, mas também não ser conivente. E, é claro, por fim, não praticar e nem ser conivente. Esse é o ponto-chave, é o ponto principal, que a gente deve ficar atento, tá, no que tange a idolatria. Continuando aqui. Relação com práticas adivinhadoras. Então, a idolatria, além de ser um dano terrível, ela também está relacionada a algumas práticas. Então, a gente vai ver isso aqui dentro da Bíblia e outros pontos que são interessantes. E eu creio que vai ser muito bom para a gente poder agregar alguma coisa na nossa aula aí, tá? Vamos lá. A princípio, então, vamos lá. A Babilônia era dada à astrologia, mas os astrólogos daquela terra não puderam interpretar o sonho de Nabucodonosor. Então a gente vai ver isso aqui, um detalhe. Então, a terra da Babilônia, lá a astrologia era comum, né, chamado caldeus, astrólogos, magos. Então, dentro da Babilônia era comum o estudo dos astros. Tá? Os magos da Babilônia, por sua vez, estudavam os astros. Lá na frente eu vou explicar melhor isso aqui. Eu preparei alguma coisa para a gente falar sobre esse assunto. Tá? Outro detalhe aqui também. O Reino do Norte, né, as 10 tribos do Norte, caiu nas mãos dos assírios porque enveredou pelo caminho da idolatria, incluindo a astrologia. Então, Israel acabou em certo tempo de sua vida aderindo à astrologia e outros tipos de idolatria, práticas que Deus havia, claro, né, proibido que eles fizessem. Adivinhação, astrologia e diversas outras coisas Deus havia proibido em sua palavra, mas eles acabaram ali, né, no período, logo no finalzinho, a gente vai ver isso aqui ao finalzinho,
logo o declínio e, por conseguinte, a queda completa, né, o fim do Reino do Norte, capítulo 17 do segundo Reis trata basicamente isso, quando os assírios entram e destroem as 10 tribos, levam cativo aquele povo. Então, o que culminou praticamente na derrota, na destruição, no fim das 10 tribos foi a idolatria. Vamos lá. O perverso rei Manassés restaurou o culto aos exércitos dos céus, às estrelas em Judá. Então a gente vai ver. E não só o norte, como o sul também, na pessoa de Manassés e alguns outros reis, acabaram aí também cometendo essa prática idólatra que é a astrologia, né? Então é a consulta aos astros do céu. A gente vai ver isso com mais clareza já já. Vamos lá então. Então, dentro dessa relação, temos algumas coisinhas para a gente poder falar aqui, para poder agregar aí. Os cultos idólatras do Antigo Testamento ainda se praticavam. Coisas que se faziam lá. O primeiro deles, está aí, ó. Está vendo? A hepatomancia ou hepatoscopia, que seria o quê? A adivinhação através da inspeção do fígado de um animal. Então, Ezequiel 21 fala, deixa eu ler o texto, diz assim, porque o rei da Babilônia parará na encruzilhada, no cimo dos dois caminhos, para fazer adivinhações. Aguçará as suas flechas, consultará as imagens, atentará para o fígado. Então, o que seria isso aí, gente? A hepatomancia, como já viu, essa adivinhação na qual pegava-se geralmente, era mais ovelha, carneiro, muitos animais, mas os mais utilizados eram carneiro e ovelha, abria-se esse animal, tirava as vísceras dele, aí nesse inteirinho tirava o fígado, punha esse fígado sobre uma espécie de mesa, ou às vezes com a mão, e ia se examinando, lendo através do fígado. Você está vendo uma gravurazinha que eu coloquei, está aqui, é um fígado de ovelha, e a outra aqui é um babilônio, né? Um homem lá da Babilônia praticando essa adivinhação. A gente pode perceber aqui, está vendo nas mãos dele, há um fígado, aqui é uma ovelha morta na mesa, então ele lia o fígado da ovelha para consultar lá o saber do futuro. Então o nome disso é hepatomancia, ok? Olha que coisa interessante. Então, geralmente analisava-se o quê? Analisava-se a cor, né, a coloração do fígado, a viscosidade desse fígado. E quando não se era muito claro na hora de se examinar isso, às vezes pegava esse fígado, depois levava ele ao sol, com isso para secar muito, depois de ser cortava em vários pedaços, e ia formando com esses pedaços de fígado imagens, né, como de Deus, coisas, caminhos para poder ler. Então, você vê aí, uma das coisas que era usada lá naquele período. Então, na hepatomancia, né, que é a leitura através das vistas do fígado dos animais. Vamos ver outra coisa aqui lá. Aí nós temos também a rabdomancia, né? O famoso rabdomante, adivinhação por meio da vara mágica, usada para a detectação de água, tesouros e minas, etc. Então, está vendo aqui uma gravura, né? Essa aqui é uma varinha de rabdomante. Então, o rabdomante, de posse dessa varinha, põe ela nessa posição, que como a gente vê aqui na gravura, está vendo aqui, com os dois laterais, segurando os dois lados e a ponta, e com essa ponta ele era, segundo lá essa crença esquisita da adivinhação, ele achava ali, às vezes, para achar água, às vezes usava para achar tesouro escondido, alguma coisa, mina, algumas coisas escondidas aí. Então a gente tem umas gravuras aqui de alguns rabdomantes, utilizando essas variantes para fazer isso. Tá? E outro ponto interessante está aqui também, os também eram praticantes da rabdomancia. O que é bom parar para analisar isso aqui? Os egípcios também praticavam. Então a gente vai ver que é uma cultura bem antiga. Os egípcios, na antiguidade, praticavam, a faziam. E é interessante falar sobre os egípcios por quê? Porque você vai encontrar pessoas aí tentando usar a Bíblia contra a Bíblia. Em que sentido? Pelo fato dos egípcios fazerem isso na antiguidade, alguns vão dizer que a vara de Moisés, tá? Lembrando que é claro que nós não cremos nisso, só de repente você se depara com alguém que vai dizer isso, você vai ter o que dizer. Mas alguns vão dizer que a vara, o cajado de Moisés, que Deus dera lá, o cajado que está na mão de Moisés, era uma varinha de rabdomante. Então, quando Moisés, não era então a visão dessas pessoas, não era que Deus falava com Moisés e Moisés falava com a rocha e tocava e saía água. Era que Moisés achava a água no deserto com a varinha de rabdomante. Aquele cajado seria uma varinha. Olha só que heresia, ó, que troço complicado. É claro que isso aqui é mais uma questão didática, né? Estou passando para vocês, mais para a gente poder ter interação. Não creio nessas coisas. Sirva ao Senhor como você também serve. Anseio morar no céu, não vejo a hora, em nome de Jesus, com o nosso Senhor Jesus Cristo, só para poder agregar, tá, mais conhecimento aí. Então, você vai se deparar com gente esquisita aí falando que Moisés, o cajado dele não era ou ele direcionado por Deus, mas ele tinha uma varinha de rabdomante. Deus que o livre, Jesus amado. Vamos lá então. Outro ponto também, a acrimancia, adivinhação por meio do fogo. A gente vai ver isso aqui na Bíblia. Vamos lá, 2 Reis 21:6, diz assim, ó. E até fez passar a seu filho pelo fogo, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro,
e ordenou adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor para provocar a ira, Manassés, né? Então a gente vai ver coisa terrível aqui. Então a ideia de levar o filho, gente, a criança a Moloque, esse sacrifício a Moloque, era, e quando a criança era queimada ali, a ordem, o desejo, a profecia daquele pseudo-deus, daquele demônio, era vista pelo fogo. Então, queimando ali algo, dando essa oferta, aquele fogo ali aceso, os adivinhos lá, os feiticeiros usavam aquele fogo para poder prever e adivinhar lá as questões que iam acontecer. Tá? Segundo eles, é o sinal do futuro. Então, aqui a gente tem aqui uma espécie de xamã, né, fazendo aqui a acrimancia, né, estudando aqui, lendo, segundo a visão deles, pelo fogo. Temos aqui uma vasilhinha que é muito usada nesses ritos para poder fazer a acrimancia. Então, mais uma coisa que a gente está vendo aí. Então, era a adivinhação através do fogo, né, a leitura do fogo. Olha que coisa terrível. Outro ponto que nós temos também, a actinomancia, perdão, gente, actinomancia. Adivinhação pelo brilho das estrelas, né? Então a gente vai ver também. Vamos lá. Dizendo, onde estás aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então isso aqui é uma alusão, né, aos magos lá no Oriente, que foram, magos oriundos da Babilônia, que foram até Jesus quando nasceu. Então eles seguiram a estrela. Então eles vimos a sua estrela. Então a gente vai ver isso aqui, tá? Adivinhação pelo brilho. O brilho daquela estrela, viram que é uma estrela diferente, e o brilho daquela estrela guiou esses homens até lá. Então, a ideia não é que a estrela tenha, ou que tenha sido Deus quem guiou. A ideia que nós queremos trabalhar aqui é o fato de que esses homens, então a nossa relação aqui não é com essa estrela a princípio, tá? Porque esse é um caso isolado na Bíblia. Mas a nossa relação aqui é o fato desses homens babilônios, desses magos lá, desses astrólogos, estudarem as estrelas, era comum. E esse estudo era relacionado à aparição, a duração e o brilho dessas estrelas. Então a gente vai ver aqui algumas espécies de estrelas, cada uma com o seu brilho, com o seu nome ligado ao brilho. Então tinha esse ponto aqui, então os magos, e há aqui uma ilustração, né, os 3 magos. Lembrando uma coisa, a gente sabe disso, né? A Bíblia não fala que eram 3, a Bíblia não fala que eram reis, tá? Então não eram os 3 reis magos, tudo isso aí é tradição, com seus nomes aí, tá? Então a Bíblia só fala que vieram uns magos, tá? Vieram uns magos para ver Jesus, e levaram 3 presentes. Incenso, ouro e mirra. Então, por causa desses 3 presentes, alguém associa geralmente isso. Que um tenha levado ouro, um tenha levado mirra, um tenha levado incenso, então seriam 3. Então, o fato de dizerem que eram 3, tá, é pelo fato da quantidade de presentes. Mas poderia ser 10 magos levando 3 presentes, poderia ser 2 magos levando 3 presentes, mas a tradição atribui por causa dos presentes, 3. E o fato de serem reis também é algo ligado à tradição, não tem nada a ver com Bíblia isso. Voltando aqui ao nosso assunto, que é o principal. Ok? Outro ponto também. Nós temos aqui, ó, a aritmomancia, ou numerologia, a adivinhação através dos números ou técnicas aritméticas. Isso aqui é interessante também. Então, o estudo dos números era utilizado também por muitos magos, astrólogos, feiticeiros, para poder descobrir, desvendar os enigmas do mundo e do futuro através dos números. Gente, isso aqui é importante porque existem estudos, muitas vezes até voltados para a Bíblia, que são ligados a números. Então, o que é a ideia básica? A gente entendeu e separar essas duas coisas. Esses estudos, né, lá que muitos fazem aí, chama, como a gente viu aqui, né, numerologia, nós temos a numerologia, temos também do mundo judaico, da linha judaica, a Cabala judaica, que é o estudo dos números. O problema é que esses estudos, como a Cabala, né, chamada de gematria, que é o estudo dos números, muitas coisas dentro da Cabala, gematria e dentro da numerologia, muitas vezes eles usam números para desvendar mistérios, segredos, ocultos, coisas que estão nas entrelinhas, tá? Isso aí, gente, não é bíblico não, isso aí Deus é contrário a esse tipo de coisa. Os estudos que nós fazemos na Bíblia ligado a número, são números que já são revelados pela Bíblia. A Bíblia traz um número numa passagem e traz a elucidação, tá? E a prova do que é, a resposta e a explicação do que é em outro. Então, quando a gente para estudar, tipo assim, o número 3 na Bíblia, o número 6 na Bíblia, então muitos vamos fazer, número 3, o número 6, que é o número do homem, 10, simboliza a totalidade, não quer dizer que está fazendo numerologia, não, estudando números, ocultismo, não. São números que você analisa, vê, e a própria Bíblia lá na frente explica isso, até para dar um auxílio para a gente, até para nos fazer entender certas coisas. Agora, o problema são esses números que a Bíblia não mostra, não revela, e pessoas utilizando a Cabala, como diz, né, numerologia judaica, questões do tipo aí, horóscopo, zodíaco, astrologia, coisa do tipo, para tentar achar números que a Bíblia não traz. Então, para saber quem vai ser o anticristo, quem vai ser o
tal, se fulano de tal, quem vai ser o império, quando vai criar. Então, coisas que a gente não vê biblicamente, tá? Então, a gente tem que ficar atento a isso aí, a gematria, a numerologia. Há números analisados para tentar trazer mistérios ocultos ao homem. Isso aí é furado, isso é frio. Agora, estudar os números dentro da Bíblia para poder entender certas passagens, como a Bíblia mesmo já faz, a Bíblia já dá esses números, é normal, é natural. A gente faz isso com todo amor, todo prazer. Inclusive, é uma das maneiras de Deus falar conosco, através desse estudo. Então, às vezes você viu lá 10 virgens, tá? 5 loucas, 5 prudentes. Então, não é numerologia, não é gematria, isso aí. Então, precisa ter claro, você entende que o 10 para os judeus é uma totalidade, representa um número, tá? Então, esse é o ponto. Então, a gente precisa estudar números dentro da Bíblia, desde que não sejam números ocultos, números secretos, códigos entreabertos dentro da Bíblia. Isso aí que a fria é essa, tá? Chamada gematria, cabala judaica, numerologia, isso aí é fria. Mas estudar números para que a gente possa entender a Bíblia, ok. Bom, nada a ver, tranquilo. Vamos lá, então. Nós temos a astromancia, ou astrologia. A adivinhação pela conjunção dos astros e por meio de outros fenômenos atmosféricos. Vamos ver isso aqui na Bíblia. Isaías 47:13 diz assim: todos os conselhos que você recebeu só a deixaram extenuada. Deixe seus astrólogos se representar, deixe seus astrólogos se representarem. Aqueles fitadores de estrelas que fazem predições de mês em mês, que eles a salvem daquilo que está vindo sobre você. Então, é uma profecia lá contra Jerusalém, então, Isaías falando. Então, a gente precisa entender uma coisa, gente. Outro ponto que a Bíblia também abomina e proíbe, que é um meio de idolatria, que é a astrologia, o estudo dos astros, estudar estrelas, horóscopos, signos. Tem pessoas que, Deus o livre o guarde, mesmo sendo cristão, quer pautar a sua vida em signo. Você vai conversar com um crente, você está conversando. Tem pessoas que são cristãs, você está conversando com ele, a pessoa olha para você e fala: ó, vem cá, você é leonino, né? Ah, você é de Sagitário, né? Que você tem um jeito de quem é de Sagitário. Que conversa fiada é essa, gente? Então, essa questão de astrologia, signo, zodíaco, e isso aí Deus abomina terrivelmente. Que a gente saia fora dessa fria, tá? Em nome de Jesus, que a gente fuja desse tipo de coisa aí. Vamos lá, continuando aqui então. Vamos mais, que tem muita coisa para falar aqui ainda. Ainda, a enomancia, né, do grego oinos, que é vinho, né, teia, ação. Então vamos lá, a adivinhação através da cor e consistência do vinho, gente, olha aí. Aí nós temos aí a enomancia, grava esse nome aí. Então, outra coisa que era comum naquele tempo ali, dos gregos, romanos também, que era a leitura do vinho. Então, olhando para a cor do vinho, geralmente é mais vinho tinto que era usado, olhando para a cor do vinho, densidade do vinho, tudo isso, se fazia leitura, se fazia adivinhações através do vinho. Olha que coisa terrível, que Deus também abomina. Vamos lá. A hidromancia ou hidroscopia, adivinhação por meio dos movimentos da água. Né, pessoas analisando ali a maneira como a água se movia, se movimentava, pessoas faziam estudos. Isso aqui é interessante porque isso aqui me remete a um negócio, eu vou falar isso para vocês aqui, até hilário, né, até cômico. Uma coisa que eu fazia quando não era cristão, quando não conhecia o Senhor, não servia a Cristo, não havia aceitado como Salvador, e tinha uma prática que eu fazia que era meio estranha. Né? Eu vou confessar para vocês que um bom tempo da minha vida, eu joguei no jogo do bicho, eu jogava no jogo do bicho. Tá? Praticamente essa prática legal, até clean. Eu jogava no jogo do bicho escondido. O que eu fazia? Eu pegava um copo d'água, acendia algum fogo e enfiava aquele negócio no fogo, às vezes um palito de fósforo, assim, dentro daquele copo d'água. Aí, a forma que ia dando dentro daquele copo d'água, eu procurava entender que tipo de animal aquilo parecia e corria lá e jogava naquele animal, aquele bicho. Então, eu jogava o jogo do bicho assim, através da prática da hidromancia, né? Fazia essa loucura aí. Então, a gente vê também, né, que outra coisa que Deus abomina, terrível. Vamos lá, continuando então. A necromancia, tá? Ou nigromancia, adivinhação por meio da consulta feita aos mortos. Mais uma aí. Um exemplo claro disso, acho que um dos maiores exemplos na Bíblia seria lá o caso lá em que Saul, rei Saul, desesperado por ver que Deus não falava com ele, ele então procura uma feiticeira, uma pitonista lá, e através dessa mulher consultar os mortos, e através dessa consulta trazer de volta Samuel, para que Samuel pudesse orientá-lo. Então, está lá em 1 Samuel 28, e o verso que a gente pegou foi o verso 11, que diz assim: a mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E disse ele, né, disse Saul:
faze-me subir a Samuel. Então, quando Saul foi lá nessa médium, lá em Redom, para que essa mulher, essa pitonista, pudesse consultar os mortos, trazer de volta Samuel. E a gente sabe que foi uma grande mentira aquilo ali. Uma que a gente entende que foi um diabo, um demônio que veio ali, porque tudo que ela falou, do que ela falou, nada aconteceu, do que suposto Samuel ter dito, não aconteceu daquela forma. Então, houve muita mentira naquilo ali, embora alguns judeus creiam nisso, tá? Então, nós, os cristãos, não temos essa prática, não cremos nisso. Prova disso é que muitas vezes você pode estar vendo o próprio livro lá de Flávio José, né, a história dos Hebreus. Flávio José dá a entender lá no seu livro que realmente Saul creu que era Samuel. Então dá a entender que alguns dos judeus tinham essa visão, criam nisso, uma coisa que nós não cremos, os cristãos, coisa que Deus abomina, essa prática terrível, Deus proibiu essa prática. Então, de se consultar os mortos, tá? Necromancia. Vamos continuando aqui. Então, nós temos também a oniromancia, adivinhação por meio de interpretação de sonhos. A gente tem um caso típico aqui que eu coloquei, que é o Daniel 2. Vamos lá. E o rei lhes disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Diz o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Então, o que acontece, gente? Isso aqui é bom falar um pouquinho sobre isso. A oniromancia seria a adivinhação, né? Adivinhar por intermédio dos sonhos. Através dos sonhos se buscar conhecimento do futuro. Isso aqui é importante porque a gente sabe que o caso aqui, o texto bíblico que eu citei, há outro texto que refere-se à questão de Faraó com José, não teria tempo para falar, mas o caso que eu citei aqui é o caso de Daniel. Nabucodonosor teve um sonho, nós sabemos bem, tá, na Bíblia mostra claramente os capítulos 2 de Daniel, e ele, perturbado por saber o sonho, vai buscar os seus adivinhadores lá, seus astrólogos, seus magos, seus feiticeiros, seus adivinhadores. E estes homens não puderam dar a ele a interpretação, fazê-lo entender o que é. Então, o que acontece aí? Então, Daniel, né, vai orar a Deus, pedir auxílio junto aos seus amigos, orar a Deus, e Deus é quem vai dar a interpretação. Então, por que é bom falar sobre isso, gente? Eu tirei um tempinho mais para falar sobre isso. Porque a gente tem que tomar cuidado com isso aqui. Há pessoas hoje, no meio neopentecostal, às vezes está no meio pentecostal, algum desavisado, que tentam pautar a sua vida somente em sonhos. Há pessoas que se especializam em querer entender o que há por trás dos sonhos. Primeira coisa que a gente precisa entender: nem todos os sonhos que temos têm alguma relação com algo ligado ao futuro, algo profético. Nem todo sonho é profético. Há sonhos que simplesmente são sonhos. Você sonha com pessoas que você viu, às vezes coisas que você comeu, ou está ansioso para ir em lugar. Então a primeira questão é essa, gente. Entender que nem todos os sonhos que temos, por mais estranho que sejam esses sonhos, são proféticos. O primeiro passo é isso aqui. Segundo, quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente não vê que a igreja se pautava por completo em sonhos. Era uma prática comum se guiar por sonhos. Terceira coisa, dentro do próprio Novo Testamento, a gente não vê aí uma espécie de dom, dentre os dons que o Espírito Santo concede, um dom específico de interpretação de sonho. O que a gente vê lá, o que mais seria parecido com esse seria o discernimento de espíritos, na qual a gente vê lá no grego que é diácrises pneumatos, né? Discernimento de espíritos, mas a ideia desse dom é basicamente para entender o quê? A origem seria desse sonho, tá? Se seria um sonho algo humano, se seria Deus falando, um sonho seria o diabo. Se é o espírito do homem, o espírito de Deus, o espírito do diabo. Então, a origem, nem sempre é o sonho, o sentido, a interpretação por completo. Então, muitas vezes a gente precisa ficar atento com isso. Há pessoas que sempre nos procuram, eu mesmo sou procurado muitas pessoas. Você tem dom de interpretar sonho? Pessoas sonham e já ligam para nós contando sonho. Não estou dizendo que Deus não fale por intermédio de sonhos. Você me compreendeu aí. Deus fala assim, fala. Como falou, fala e que ainda vai falar mais. E Joel fala isso, é claro lá. Vai ter muitos sonhos proféticos, mas a tendência é que a gente precisa entender, separar esse tipo de sonhos. E o que a gente pode fazer, a princípio, para lidar com isso? Como lidar com essa situação? A melhor coisa é fazer como esses dois personagens lidaram. Os dois personagens que eu estou falando são José e Daniel. Primeiro, José não tinha o dom de interpretação, nem Daniel tinha o dom. As pessoas que atribuíram esse dom a ele. Mas sempre que alguém indagava ele, sempre que um sonho era contado para ele, o que eles faziam? Eles iam orar a Deus. Então, quem interpreta, o que eles me disseram, foi o Deus que te fez saber o que há de acontecer. Sempre que alguém trazia um sonho a Daniel ou a José, o que eles faziam era orar a Deus e dizer para a pessoa que a interpretação não era deles, era de Deus, era atribuir a Deus, sim, a esse sim, ao Todo-Poderoso Deus, a interpretação. Então, se você está sonhando coisas aí, meu profeta, eu não estou dizendo que não vai acontecer. Pode ser que você sonhou e realmente aconteça, ou vai acontecer, sim.
Mas o bom que se faça é fazer o que esses dois fizeram. Nesses ambos os casos, tanto Daniel quanto José foram orar, foram dobrar o joelho, foram falar com Deus. Então, está tendo sonhos, considera que esses sonhos são proféticos, para orar, para falar com Deus, peça orientação a Deus. É muito melhor que às vezes ficar ligando para todo mundo. Tem pessoas que pegam o telefone, fulano tem dom de interpretações. O problema é que as pessoas fazem uma cartilha. Sonhou com cobra, vai ser traído. Sonhou com cachorro, o diabo está se levantando contra você na obra. Sonhou que está dirigindo um carro com pessoas atrás, um Uber, um táxi. Então você vai dirigir um pequeno trabalho, um departamento. Sonhou que está dirigindo um ônibus, com você na frente, dirigindo um monte de gente lá atrás. Você vai dirigir uma igreja, então Deus vai te dar uma igreja, uma obra. Cuidado, gente, nem sempre é isso. Tá? Eu falei alguns aqui, mas tem muitos. Existe um dicionário que as pessoas fazem na igreja de sonho. Então eu preciso entender uma coisa. Primeiro passo, vou falar o que eu faço. Vou orar a Deus. Antes de sair contando para todo mundo o sonho que eu tive, ora a Deus, pede direção a Deus, pede a interpretação a Deus. E possa ser que Deus levante alguém, ou até mesmo você, e dê a interpretação desse sonho. Então o primeiro passo é Deus. Então a gente precisa entender que isso lá é perigoso, por quê? Porque muitas pessoas pautavam a sua vida nisso. Faziam com base nisso, buscavam com base nisso. Então cuidado com a desviação e interpretação por meio de sonhos, tá? Eu me lembro de uma feita, aqui não vou tomar tempo, mas eu me lembro de uma feita eu estava do lado de um amigo meu, nós estávamos ambos voltando do trabalho, nós estávamos de bicicleta, o telefone do meu amigo tocou, era uma pessoa ligando para ele, que essa pessoa teve um sonho, estava pedindo uma interpretação, uma ajuda para ele. E essa pessoa sonhou que com um sol e uma lua que estava perseguindo essa pessoa, e esse sol e essa lua, e de repente o sol foi para um lado, a lua para o outro. Aí paramos as bicicletas, meu amigo ouvindo um sonho, meu amigo também, crente, obreiro da casa de Deus, me espantou, porque meu amigo deu a interpretação dele lá na hora, lá. Ele nem orou, não. Ele falou que a lua era essa pessoa que ligou, um homem, que o sol era a mulher desse homem, e que Deus estava querendo que ele se separasse, porque a lua no sonho, o sol separou lá. Olha que coisa terrível. Então era Deus dizendo para aquele rapaz que ligou para ele largar a esposa. Foi isso que o meu colega lá, o meu amigo, falou para ele, que entendeu isso, o sonho quer dizer isso, que era para ele largar, para ele se divorciar e largar a mulher. Olha que coisa terrível. Então a gente precisa ficar atento a esse negócio. Cuidado com o sonho, tá? Cuidado mesmo. Continuando aqui. Vamos lá, terceiro tópico. A idolatria no Novo Testamento. Vamos lá. A lei do segundo mandamento fala sobre fazer ídolos e prostrar-se diante deles. O que significa adorá-los, né? A gente vai ver aqui, adorar, lá no hebraico, adar. Servir como trabalho. Labutar, em prol do. A adoração, no entanto, é devida única e exclusivamente a Deus. O diabo a quis, mas como não foi capaz de arrancá-la de Deus, criou uma forma de desviá-la para si por intermédio dos ídolos. Então, a princípio, está vendo aqui. Então, o que é interessante? Então, a Bíblia vai dizer que essa ideia de adorar, ela trabalha muito a linha de servir. Então, se prostrar perante para servir, isso seria adorar, servir a Deus. Olha que coisa tremenda. Porém, adoração é só a Deus. Vamos dizer que é exclusivamente a Deus. E o diabo tentou, da maneira dele lá, tentou botar seu trono assim. Ele tentou da forma dele, conseguir ser adorado, não conseguiu. Então o que ele tem tentado hoje? Como ele não conseguiu de forma direta, ele tenta indiretamente. Como? Através da idolatria. E quando eu estou sendo idólatra, eu estou tirando a adoração da quem devia ser, a quem direito, que é a Deus, e estou dando ao diabo, a Satanás. Toda vez que se adora, se prostra perante um ídolo, essa pessoa, sabendo ou não disso, tendo disso noção ou não, está simplesmente adorando ao diabo, servindo ao diabo, trabalhando com o diabo, cooperando com o diabo. Então, este é o grande perigo da idolatria. Tá? Este é um dos maiores perigos da idolatria. A pessoa está trabalhando, cooperando com Satanás, quando está cometendo a idolatria. Então, tem que ficar muito atento com esse negócio aí. Vamos lá. Os primeiros missionários da idolatria. No Novo Testamento, a seu termo, encontramos vários relatos de idolatria nos países povoados visitados pelos primeiros missionários. Isso aqui é claro, né, gente? Na Grécia Antiga, a Roma, a qual subjugou aí a Grécia, e a gente percebe isso também, né? Vários deuses, um deus para tudo, várias diversas divindades. Quando Paulo chegou a Atenas, a terra dos filósofos, ficou irritado ao ver a cidade entregue à idolatria. E em seu discurso, o apóstolo chamou os gregos de supersticiosos. Em Éfeso, ele promoveu uma limpeza de ídolos na cidade. Os novos convertidos amontoaram na praça os livros de magia que compunham o seu acervo idólatra, queimando-os publicamente. Então, outra coisa que a gente percebe no Novo Testamento, gente, é essa diversidade de deuses que tinha. Né? Oriundo, é claro, do que a gente tem falado desde o início. O fato de o homem não poder ver a Deus, se criar para si Deus. Então, a gente vê que o panteão grego era a diversidade de deuses, Zeus, Apolo, diversidade de deuses.
Afrodite, diversos deuses havia lá, Atena, entendeu? E também o panteão romano com diversos outros deuses, né, como a gente percebe. Então, a Diana e outros deuses. Então, o Novo Testamento, o período do Novo Testamento, é um período em que a gente via isso alastrar de forma terrível para aquele mundo. Então, os primeiros missionários, ou seja, os apóstolos, os primeiros homens de Deus que começaram a pregar naquele tempo da igreja, no período da igreja, os homens de Deus pregavam num tempo de grande apostasia por causa da idolatria. Eles tinham que enfrentar de maneira ferrenha a idolatria, né, a adoração a diversos deuses. E isso marcou por completo o Novo Testamento. Um exemplo que está bem claro aqui na lição, a gente já falou sobre isso na lição anterior, lá em Éfeso, né, quando Paulo, adentrando lá em Éfeso, ele deparou-se com aquela cidade, né, ali, tomada pela idolatria à deusa Diana. Então, Paulo, quando começou a pregar, o povo começou a deixar a adoração a Diana, e lembrando que o povo vivia, né, a economia girava em torno dos nichos que era vendido lá no templo da deusa. O povo largou aquilo, muitos feiticeiros, praticantes de ocultismo, magia, pegaram seus livros de ensinamento, começaram a queimar aquilo, jogaram aquilo no fogo, em praça pública. Olha como Deus entrou ali para fazer a diferença. Então, o melhor remédio contra a idolatria é o poder de Deus, é a graça de Deus. Terceiro subtópico aí, vamos lá. Os outros tipos de idolatria. A idolatria religiosa não se manifesta exclusivamente por meio de imagens de deuses e santos. E de santos. A Bíblia fala de outros tipos de idolatria. Por exemplo, Paulo a situa no mesmo contexto da sensualidade e da avareza. Isso inclui a admiração pessoal excessiva, a devoção a propriedades e cultos à personalidade. Então, outros meios de idolatria, gente. Não é só fazer uma imagem de um santo lá, ou de um anjo, ou de um astro lá do céu, uma estrela, um sol. Muitas vezes, né, a idolatria também está ligada à pessoa, no que tange o quê? A pessoa se idolatra, né? A gente chama de narcisismo, um amor excessivo a si próprio. Tem pessoas que são narcisistas, se amam, se idolatram. Para eles, né, como diz aí, né, glória a mim, louvado seja eu. Pessoas que para eles só não existe ninguém ou nada mais no mundo além dele. Isso é uma idolatria. Se amar excessivamente, além, né, acima do limite. Se amar acima de Deus, se amar acima do próximo. Então é uma expressão aí, uma forma de idolatria terrível, né? Se admirar em excesso. Outra coisa também, nessa questão do culto à personalidade, né? Devoção. Então, pessoas criam ídolos, ídolo do cinema, ídolo da música. E até, infelizmente, a gente está vendo ídolos da música gospel. Cuidado com esse negócio, gente. Pessoas se idolatrando outras pessoas se rasgando por causa de outras, pessoas passando noites inteiras acordadas em fila para assistir um show, sendo pisada, pisoteada, pessoas que muitas vezes não têm um tempo para ler a palavra de Deus, para buscar o Senhor, mas tem tempo para dormir em fila, para ver um astro, um artista, grita aos berros, tá? Então a gente tem que ficar muito atento com isso. A gente tem que ficar muito atento com esse tipo de coisa, idolatria, o perigo que é. Então não está ligado só a culto, não, tá? A idolatria também está ligado a isso aí. A questão do narcisismo, que é a admiração excessiva, a devoção às propriedades e ao culto também à personalidade, que é o tipo de idolatria também. A igreja e o combate à idolatria. Vamos lá. A lei divina proíbe não apenas o fazer, mas prostrar diante de ídolos. Então a gente viu isso aqui lá no início. Contudo, vivemos em um país diverso em crenças e religiões, fruto da miscigenação que deu origem à população brasileira. Então a gente vai ver que o sincretismo religioso é algo que também toma conta aqui no Brasil. A despeito da fé cristã, a pluralidade está presente no nosso cotidiano e é preciso sabedoria para lidar com essa situação. A tolerância e o respeito são importantes para o diálogo, para a convivência coletiva pacífica. Então, outro ponto que é terrivelmente ligado à idolatria aqui é, como a gente disse aqui, né, essa questão dessa quantidade de origens, quantidade de raízes que nós temos aqui, muitas vezes ligadas ao culto, né, pessoas que vêm aí, um grande sincretismo, uma grande mistura, acabam também cometendo idolatria. Como a gente viu aí exemplo de rosa ungida, tijolinho ungido, coisas. A gente tem que tomar cuidado com de coisas ungidas. Tá muito atento com isso aí, tá? Ungidos somos nós, servos do Senhor. O Senhor nos ungiu, tá? Para pregar o Evangelho. Então esse é o ponto. A gente tem que ficar atento com esse tipo de coisa. Xamanismo, amuletos, coisas, atribuir poderes, atribuir presença de Deus em objetos. A gente tem que ficar muito atento com esse negócio aí. Tá? Muito atento mesmo. Conclusão. A idolatria leva o homem para o grosseiro caminho das crendices e superstições. A idolatria não traz qualquer benefício às gentes, antes as amaldiçoa. Por fim, a idolatria contraria o que mais agrada a Deus, o que seria a fé.
Como discípulos do Mestre, portanto, precisamos revelar ao mundo em amor e por meio de uma vida verdadeira, sincera e honesta, que só há um caminho, Jesus. Então a gente tem que fazer aqui, queridos, nessa aula, espero que tenha uma aula abençoadíssima aí, é fugir da idolatria, tá? Então, a gente vê aí que a idolatria está ligada a muitos tipos de coisas. Práticas ocultas estão ligadas à idolatria. Também, como a gente vê a idolatria se criar, até mesmo de pessoas abençoadas, como os apóstolos. Então, a gente cria imagens dos apóstolos, se prostra perante essa imagem, como de Maria, como dos apóstolos, como de pessoas do Bíblia. A gente está cometendo idolatria terrível. Quando a gente, às vezes, se prostra perante uma imagem do próprio Jesus Cristo, uma imagem de Cristo, tá? Muitas vezes crucificado, a gente está cometendo idolatria. Então, a gente tem que ficar atento e entender isso aí, tá? Que a idolatria leva-nos à crendice, à superstição. Então, que Deus possa falar melhor ao seu coração aí, que você tem uma aula abençoadíssima, tá? Para a glória de Deus. Querendo, sentindo desejo de contactar-nos, fica à vontade, tá? Estamos orando por vocês aí nesse período de quarentena, a gente está dentro de casa e procurando, à medida do possível aí, sempre que precisa sair, claro, para questões essenciais e necessárias, mas é claro que esse não é o nosso desejo, né? Isso não é a vontade. Então, eu estou aí lutando para que, em nome de Jesus, isso passe logo, né? Para que a gente, enfim, venha aí, para a glória de Deus, tá? Continuar dando prosseguimento à nossa vida. Então, que Deus nos abençoe. É um prazer estar com vocês. Até a próxima aula. Fiquem com Deus, em nome de Jesus. Amém.